Vamos ler só um versículo. Vamos ser bem objetivos nesta noite. Salmo 71. Vamos lá, versículo de número 9. Os que já encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Vamos ler de novo? Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando for acabando a minha força. Vamos fechar os olhos, curva a sua cabeça, fala conosco, Senhor. Revela a palavra aos nossos corações, nos abençoe, nos dê um entendimento da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir Tua voz. Venha falar em cada coração. Abençoe quem assiste esse culto agora, ou aqueles que vão depois assistirem. Que o Teu Espírito fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com bastante alegria. Salmo 71, mais um salmo que eu encontrei para falar para vocês, da velhice de Davi. Mais um salmo, bem diferente do Salmo 37, que eu fiquei vários dias pregando, bem diferente, porque o Salmo 37 eu falei que era um salmo de sabedoria, de reflexões, de conselhos. Diferente de tudo isso, o Salmo 71 é uma oração, que na verdade é, além de uma oração, é um verdadeiro desabafo. O salmista Davi, quando ele escreve este salmo, ele está lutando. Ele está lutando. E ele está numa luta tão travada, tão difícil, que ele começa a perder as forças. Começa a ficar cansado. E é complicado você lutar quando você está cansado. É difícil você orar quando você está cansado. É difícil você louvar quando você está cansado. É difícil você crer quando você está cansado. E tudo isso que eu falei para vocês, orar, louvar, crer, lutar, todos esses verbos, todas essas ações, nós encontramos aqui dentro do Salmo 71. Te aconselho a ler depois. Davi fez tudo isso. De onde que ele tirou força? De onde ele conseguiu força para louvar, para continuar acreditando, para continuar crendo, para continuar tendo esperança? De onde ele conseguiu tanta força? Ele conseguiu forças em Deus, porque Deus, ele é a nossa força. Mas eu olhei para este salmo e eu vi Davi cansado nos dois sentidos. Cansado fisicamente pela sua já idade avançada, mas principalmente quando eu li o salmo inteiro, e eu aconselho você ler o salmo inteiro, são 24 versículos, a gente encontra Davi passando pelas piores afrontas que alguém pode passar. Nós encontramos Davi enfrentando oposição. Nós encontramos Davi lidando com rejeição. Pessoas rejeitando, pessoas deixando, pessoas abandonando. Eu não sei se você conhece a história de Davi, mas Davi,
do meio para frente da sua vida, Davi, do meio para frente, ele passou terríveis dificuldades. Foi difícil para Davi. Davi cometeu um pecado. Davi fez duas coisas erradas. As coisas erradas. Ele cometeu um pecado e ele cometeu um crime. O erro que Davi cometeu tinha dois pesos: o peso de ser um pecado, porque ele transgrediu a vontade de Deus, ele comete o adultério com Betseba, e ele comete um crime. Para consertar o erro, ele fez o segundo erro. Ele praticamente planeja a morte do esposo dela, e ele morre. Mas Deus o perdoa? Deus perdoa, querido? Sim ou não? Está fraco. Deus perdoa? Sim ou não? É claro que Deus perdoa. É lógico que Deus perdoa. E o homem perdoa? Porque Deus perdoou. Deus deu uma nova chance para ele. Deus deu uma nova oportunidade para ele. E Deus, ele quando dá uma nova oportunidade, ele simplesmente nos dá forças, nos dá fôlego para nós vivermos uma nova vida. Agora o problema é que a sociedade já não olhava para Davi com os mesmos olhos, porque aquela admiração que eles tinham por Davi, aquele respeito que eles tinham por Davi, aquele brilho, aquela áurea que existia ao redor de Davi, se desfez. E agora eles olhavam para Davi e já não olhavam com a mesma admiração que antes. Consequência. Mas chega uma hora na vida de Davi que ele começa a sofrer de dois problemas: rejeição de muitos e abandono de muitos. O que é rejeição? Rejeição a gente vê nas pesquisas feitas agora da campanha municipal. Candidato fulano de tal tem tantos % de votos, ele tem tantos % de aprovação, mas ele tem tantos % de rejeição. O que é rejeição? Pessoas que jamais votariam nele. O presidente Bolsonaro tem tantos % de aprovação dos brasileiros e tantos % de rejeição. Quem são esses que rejeitam? Aqueles que não estão gostando do governo que ele está fazendo. Davi tinha muitos que estavam rejeitando ele. Davi tinha muitos, o texto vai falar, que estavam rejeitando ele. Davi tinha muitos que estavam abandonando ele. Nós somos rejeitados quando nós não agradamos o outro. E você é rejeitado pelo outro. Às vezes você faz até o certo, mas não agrada o outro, ele te rejeita. Abandono acontece, queridos, tem gente que se relaciona com a outra pessoa só por interesse. Daí no momento que você não pode servir a pessoa, ela te abandona. Abandono é quando a pessoa já não vê mais valor na outra. Abandono é quando a pessoa olha para a outra e já não tem mais sentimento nenhum por ele. Então vai lá e abandona. Abandonar uma pessoa é muito triste. Uma mãe e um pai que abandonam o filho é muito triste. Um filho que abandona o pai na velhice é muito triste. Alguém que abandona um animal indefeso, irmãos, é muito triste. Davi estava justamente lidando com isso, com a rejeição de muitos e com o abandono de muitos. Já não tinham mais respeito, já não tinham mais admiração, já não tinham o mesmo carinho por ele.
E isso começou a minar suas forças. Isso começou a enfraquecer. Isso começou a fazer de Davi um homem fraco. Foi perdendo a disposição, foi perdendo a alegria, foi perdendo motivação de viver, irmãos. Foi perdendo o prazer pela vida. E chegou a tal ponto que Davi escreveu este salmo. E este salmo ele não escreveu gritando. Este salmo ele não escreveu falando com a igreja, com a comunidade. Este salmo ele escreveu com certeza, num momento muito triste, sozinho, em silêncio com Deus. Quem entendeu, diga amém. Com certeza ele deve ter orado, ou de pé, sentado, de joelho, não sei, irmãos. Mas foi aquela oração silenciosa. Às vezes eu estou daqui de cima e eu olho daqui para baixo, irmãos. Eu vejo algumas pessoas orando com tanto fervor, com tanta disposição, com tanta garra, que você fala, olha que maravilha, que oração maravilhosa, né? Mas às vezes eu olho daqui de cima e eu vejo pessoas que estão simplesmente de cabeça baixa, irmãos. E eu não faço a mínima ideia que esteja acontecendo com essa pessoa. Às vezes está sentada ali chorando, só ela e Deus. Às vezes de joelho na igreja, só ela e Deus. Às vezes em pé no canto aí, escolhe um canto e fica aí de pé, somente ali orando, dizendo, Senhor, não estou aguentando mais. E Davi estava justamente orando, Deus, não está dando mais para mim. Está pesado, está difícil. Os adversários, as pessoas estão me julgando, me apontando, as pessoas estão me prejudicando. Está difícil, Senhor. E ele agora se dirige para Deus. E ele fala para Deus, versículo 9, que foi onde eu li: Senhor, não me rejeita, Senhor, porque eu tenho lidado com a rejeição de muitos, mas o Senhor não pode me rejeitar, Senhor. Quem entendeu, diga amém. Ele está dizendo, Senhor, muitos têm me abandonado, mas Senhor, o Senhor não pode me desamparar, Senhor. Muitos têm me desamparado, muitos têm dado as costas para mim, mas eu te peço, Senhor, não me dê as costas para mim. Eu já não tenho mais forças, me dá forças ao Senhor. E o que eu acho maravilhoso, queridos, é que Deus, Ele não rejeita, Deus não nos desampara, Deus não te dá nas costas. Pastor, mas eu errei, eu falhei, eu saí da direção de Deus, eu fiz aquilo que não agrada o Senhor. Queridos, nessa noite Deus, Ele não te rejeita, Ele te acolhe. Deus não te deixa, Ele te acolhe. Deus não te desampara, Ele te estende a mão. E se hoje você entrou por aquela porta se sentindo cansado, se sentindo desanimado, Deus vai te dar da fonte da água viva, e Ele vai te dar forças para que você possa continuar vivendo debaixo da bênção dEle. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Você pode aplaudir o Senhor, queridos, com mais alegria. Aplauda Ele, aleluia. A história fala de uma mulher, citada no Evangelho segundo João, capítulo 4, que eu acho interessante, que Mateus não citou essa passagem, Marcos não citou essa passagem, Lucas não citou essa passagem, mas João citou. E João contou que certa vez Jesus encontrou com uma mulher samaritana. João capítulo 4. Era uma mulher que já tinha tido diversos casamentos, já tinha o 5º casamento. Era uma mulher que, quando ia buscar água, não ia no horário convencional, ela ia meio-dia para não encontrar ninguém, porque ela era abandonada, rejeitada, excluída pela sociedade.
Quando ela foi para buscar água, Jesus estava lá esperando ela. E o texto vai dizer que Jesus queria passar por Samaria. Ele tinha que passar por Samaria. Não é que ele tinha que passar ali, ele queria passar ali. Eu tenho que passar por Samaria. E a mulher de Samaria, ela estava exatamente no mesmo espírito que Davi. Rejeitada, excluída, depois de ter feito tantos erros na vida, sem o acolhimento de ninguém. E Jesus estava lá para dizer para ela: aquele que beber da água que eu dou jamais voltará a ter sede. Jesus estava dizendo para ela: eu posso te dar uma nova vida, eu posso te dar alegria, eu posso te dar forças para você continuar. A beleza do Evangelho é ter a certeza de que quando nós batemos lá embaixo e nós estamos sozinhos lá embaixo, Jesus ainda assim, Ele olha para nós, Ele nos acolhe, Ele nos dá força para que nós possamos nos levantar e viver uma nova vida na presença dEle. Aleluia! Glória a Deus! Aplausos, Senhor, aleluia! Primeira coisa que ele fala, eu quero ler alguns versículos apenas. Depois de orar de forma silenciosa, olha o que ele fala no versículo 14. Pega aí. Eu só vou ler mais 3 versículos. Olha o que diz o 14. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada dia mais. Diga: eu esperarei. Mais alto, diga: eu esperarei continuamente e te louvarei cada dia mais. Amém, queridos? O que eu acho interessante nesse versículo aqui, quem estava ouvindo palavras duras, se a gente ler o trecho de perseguição, de luta, de afronta, de tudo que ele estava passando, todo o peso que ele estava tendo, ele para, ele fala assim: mas eu vou esperar no Senhor. São palavras duras que eu tenho ouvido, são palavras que eu tenho ouvido, pode ser até que eu mereça, mas elas têm me machucado. Eu vou esperar o Senhor. Esperar em Deus aqui significa: eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Esperar aqui significa: eu não estou vendo, mas eu sei que Deus já está trabalhando ao meu favor. Esperar aqui significa: eu não